Algumas nos geraram também no ventre, outras só no coração. Elas nos acolheram em seu colo e nos cuidaram com as suas mãos. À noite, elas nos velam com o seu beijo, elas nos despertam. Seus ouvidos estão sempre atentos, seus braços sempre abertos a todo momento. Não é simples colocar em palavras o que é tão difícil de expressar. Por isso podemos pegar emprestado o verso do artista Roberto Carlos e dizer: mãe, tenho tanto para falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Com essas palavras eu dou as boas-vindas a você que acompanha aqui o programa Toque de Vida Debate de hoje. Eu sou o pastor André e é uma grande alegria ter você aqui com a gente. E hoje, é claro, nesse dia especial, vamos conversar sobre maternidade, os desafios e alegrias de ser mãe, mas especialmente de ser mãe cristã. E quem vai compartilhar a sua experiência conosco é uma super mãe, que é a Ana Miller Rias. E é uma super mãe porque é mãe de 3. Ana, bem-vinda ao Toque de Vida Debate. É uma grande alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. É um prazer estar com vocês aqui também. E obrigado pelo convite. Olha, a primeira pessoa que eu pensei em conversar sobre maternidade foi você, como eu estava lhe falando antes. Por quê? Porque quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E eu sei que na tua vida nasceu 3 filhos numa vez só. Conta isso pra gente, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que estão nos assistindo hoje lhe conhecem, porque você é da região sul aqui, né? Mas certamente outras pessoas ainda não lhe conhecem. Então fala um pouquinho pra gente quem é a Ana Miller Rias, da onde que ela é, como que ela se tornou mãe. Então, eu tenho 40 anos e sou mãe através da adoção desde o ano de 2015, desde maio de 2015. Então, eu sou mãe do Gabriel, já é um adulto com 18 anos, a Fátima com 13 anos e o Gustavo com 12 anos. Então, eles já estão conosco, agora em maio vai fazer 8 anos que eles estão conosco. E ainda é, né? Porque a maternidade, ela não tem fim, né? Então, sempre muito prazeroso, muitos desafios, sempre em cada fase da vida deles, mas é muito prazeroso. Ana, a gente sabe que na maioria das meninas, do pensamento das mulheres, existe o desejo de ser mãe. Quando que na tua vida você começou a perceber, eu acho que eu também quero ser uma mãe? Então, isso é um pouco confuso, né? Porque eu nunca tive esse desejo aflorado em mim, assim, tipo, eu quero ser mãe, né? Tem muitas mulheres que já casam pensando o dia que vão ser mães, né? E eu tinha muito medo. Eu até hoje tenho medo, né, de ser mãe, da mãe que eu sou. Mas eu nunca tive esse desejo de gerar uma criança, nunca tive isso muito aflorado em mim, né? E como o meu marido já foi, né, ele também é adotado, ele foi adotado pelos meu sogro e minha sogra recém-nascido, então eu já tinha essa vontade de adotar. Então eu sabia que na minha vida materna eu adotaria crianças. Então eu não vou lembrar o ano, porque foi antes, deve ter sido por 2012, 2013, eu descobri que eu não poderia gerar uma criança, né? Porque eu tenho um problema, eu tenho as trompas obstruídas. Então, o médico me deu a opção de fazer in vitro ou de fazer uma cirurgia super invasiva, abrir as trompas, e ele não garantia sucesso na cirurgia. Então, foi nesse momento que eu disse para o Walter, né? Eu quero ser mãe. Esse desejo nunca foi muito aflorado, mas a gente quer, né? Quem casa acaba sabendo que um dia vai ter filho. Então, a gente só determinou ali numa conversa entre nós, né? Primeiro, eu fiquei muito chateada de não poder gerar um filho, mas foi no início, porque meu primeiro pensamento, o Walter, né, o meu marido, ele não tem uma família biológica de sangue, né? E eu não vou poder dar isso para ele. Então, eu fiquei chateada por esse motivo. Mas depois de conversar com ele e tudo mais, ele disse, isso nunca fez a menor diferença para mim. Porque assim como eu tive pai e mãe através da adoção, eu não tenho problema algum de ter filhos pela via da adoção.
Então, isso para mim nunca vai ser um problema. Então, nesse momento, eu aliviei e eu disse, tá, então vamos só determinar quantos filhos a gente quer ter na nossa vida aí e vamos seguir com a adoção. Tá, e aí vocês foram atrás, então, de ver como é que fazia o processo adotivo. Mas como é que foi essa questão de receber 3 filhos de uma vez só? Porque geralmente os casais se candidatam, né? E o que os estudos, as estatísticas aí dos juizados da infância nos dizem é que existe uma tendência de um padrão de adoção, né? Que as pessoas geralmente procuram, que é o recém-nascido, geralmente um só, né? Talvez 2, algumas famílias aceitam 2, mas para vocês foram 3. Como é que foi isso? Então, a gente sempre gostou de família grande. Eu venho de uma família muito numerosa, né? Tenho vários tios e tias. O Walter também. Então, a gente queria ter uma família grande e a gente sabe da importância de ter irmãos. Eu tenho só um irmão, o Walter tem só uma irmã. Então, a gente queria ter, no mínimo, 2. Eu disse, não, mas 2 é pouco. Nós 2 conversamos, né, e decidimos optar por 3. Então, a gente já sabia que seriam 3. Mas o nosso processo foi bem rápido. A gente, a partir do momento que a gente foi... a gente recebeu a autorização, que agora me faltou o nome da palavra, habilitação, perdão. Um mês depois, a gente já recebeu a ligação das crianças. Então, foi muito rápido e foi muito intenso, porque a gente não tinha casa preparada, a gente morava num apartamento de 48 metros quadrados, com 2 quartos apenas, e a gente disse, não, isso não vai ser impedimento, né, para a gente não receber essas crianças. Mas foi muito intenso, porque daí a casa era pequena, com 5, do nada éramos 2 e de repente éramos 5, então foi muito intenso, mas foi muito gostoso de criar vínculos nessas situações, assim, foi muito intenso. Eu sempre falo, né, que eu e o Walter, nós somos conhecidos por ser meio agitados, meio louquinhos, assim. Então, foi uma maternidade, uma paternidade a nosso estilo, né, bem intensa, bem louca. E os 3 filhos de vocês, eles são irmãos biológicos? Eles são irmãos entre eles, são biológicos. E chegaram para, então, fazer a família mais do que dobrar de tamanho. A gente fala, né, que eu e o Walter éramos uma família. E os 3 eram uma família. Então, o que a gente fez foi unir essas 2 famílias e virar uma família só. Uma família super numerosa, né, para ambos lados. E muito gostoso. Na tua avaliação, como mãe, quais são os maiores desafios hoje da maternidade? Para mim, hoje em dia, é tu ser mãe e tu criar com os teus princípios e valores cristãos, e nem necessariamente só cristãos, mas nesse mundo muito digital que está hoje em dia. Aqui em casa nós somos bem resistentes a telas e tudo mais. O mais velho agora, ele sempre, desde os 13 anos, ele tem celular, mas sempre foi muito controlado. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que ele recebeu a alforria e ele pode usar o celular 24 horas, né? Levar para a escola e tudo mais. Ele está no ensino médio, concluindo o ensino médio. Mas isso, para mim, é um desafio muito grande de controlar, de ter... E não é questão de controlar, mas saber o que eles devem ter acesso, o que eles não devem ter acesso, porque hoje em dia está tudo muito atropelado, as crianças não são mais crianças, se exige uma maturidade das crianças, um desempenho que não é natural de uma criança. Então, para mim, esse é um desafio muito grande hoje em dia, de saber dosar, né, esse mundo digital do jeito que ele está hoje, saber dosar para as crianças, para não ser aqueles pais chatos que proíbem tudo, mas também não aqueles pais que usam as telas e o mundo digital como uma liberdade. Eles estão ali, estão fazendo isso, eu estou tranquilo. Então, para mim, isso é uma coisa que me demanda muito tempo, e hoje em dia me causa certa apreensão ainda, e eu sinto muita dificuldade. Eu não tenho dúvidas que hoje, você é de uma geração, eu também, né, da década de 80, que nasceu sem celular, sem internet, sem nada. A gente tinha uma TV que volta e meia ainda o sinal nem funcionava, né, caía o sinal. Mas hoje a gente sabe que esse mundo virtual, essa vida paralela na internet, tudo que a internet oferece, acaba muitas vezes substituindo a presença física, emocional, mental dos pais. E o que se observa de forma geral, com todas as suas exceções, é claro, o
o que se observa é que o celular, a tela, ela tem substituído essa presença. Por exemplo, você vai num restaurante, você tem uma criança na tela, ela está sentada, hipnotizada e, de certa forma, é um alívio para os pais, porque eles conseguem comer, eles conseguem conversar, mas a criança está ali, está hipnotizada. O que eu quero te perguntar é o seguinte: se a família, como a família da Ana, né, fica bem perto dos filhos, controlando o uso das telas de uma forma saudável, como é que você lida com o cansaço, com a necessidade de inventar coisas, especialmente para os filhos pequenos, porque se você não dá a tela, você tem que inventar outras coisas. Como é que vocês lidam com isso? Nossa, isso é muito intenso. Eu sempre falo que é uma função, porque é justamente isso, como entreter sem que tu use tela para tudo. Então, aqui em casa, a gente gosta muito de jogos de tabuleiro, a gente incentiva muito isso, muita leitura. O menor, que não é tão menor mais, né? Ele tem 12 anos, ele ama gibi, então a gente sempre tenta ter gibi à mão, aonde a gente está. Então, isso é como tu disse, acaba sendo uma sobrecarga, mas é uma sobrecarga que, no final das contas, eu vejo mais favorável, porque a gente realmente está cuidando, está protegendo e está no caminho, porque às vezes a gente até chega a se questionar, será que eu estou fazendo certo? Será que é esse o caminho? Mas daí o resultado vem, né? Porque a forma de diálogo deles é outra, eles interagem com as pessoas e o retorno vem, né? As pessoas te dão feedback sobre teus filhos, que daí te dá um calor no coração e tu pensa, eu estou no caminho certo. Mas com certeza é muito trabalhoso. Inventa, cria, faz, tem que estar sempre... Não pode parar, né? Porque eles demandam muito. Essa geração é uma geração que demanda muito. Então, tu tem que estar sempre correndo atrás da máquina. Mas compartilha com a gente que tipo de feedback positivo te incentiva a continuar nesse caminho. Justamente isso, que eles têm uma oratória boa, que eles têm uma relação com os colegas muito boa. Então, lógico que sempre tem as exceções, né? Porque a gente não busca uns filhos perfeitos, mas que eles interagem muito bem, que fulano é muito educado, porque ele se disponibiliza a ajudar, ele vê a necessidade de estar sempre ajudando o colega, interagindo, ou seja, e nesse momento é um momento que te dá, tô no caminho, tô fazendo certo. Que bacana, porque... Feedbacks da escola, do pessoal da congregação, da igreja, né? Então, esses feedbacks vêm e daí é nesse momento que tu pensa, tô no caminho. Que coisa maravilhosa poder ouvir esse testemunho. Eu tenho certeza que vai servir também de incentivo para você que é mãe, que é pai, que está assistindo o Toque de Vida Debate de hoje, ouvindo essa experiência da Ana com 3 filhos e 3 filhos que chegaram numa vez só. E isso que você fala da atenção aos filhos, realmente é algo que a gente observa no dia a dia. Quando, por exemplo, uma família reclama que os filhos não saem da tela e de certa forma... brigam com os filhos, né? Incentivam os filhos a deixar a tela, mas não oferecem outra coisa em troca, né? E isso que você fala é muito significativo. O quanto as pessoas precisam oferecer em troca algo que substitua a tela. Porque não adianta você dizer para o filho, sai do celular. Tá, e aí, sai do celular, vou fazer o quê? Não, e é complicado também porque às vezes a gente, como pais, porque eu trabalho remoto, eu trabalho virtual também. Então, muita coisa eu resolvo pelo celular, pelo computador. O Walter é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente tem que se policiar também, né, como pais. Eu não tô mais tempo do que eu deveria na tela. Eu não tô excedendo o meu tempo de tela. Então, isso tudo, a gente tem que se questionar também. E outra coisa que eu falo de que ter irmãos ajuda, na pandemia isso para nós foi sensacional. Como são 3, dá muito trabalho? Dá. Mas na pandemia, para nós, foi sensacional ter 3 filhos. Porque Peraí, só um pouco, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que a pandemia foi positivo para você que tinha 3 filhos em algum aspecto. Só um pouco. A gente quer te ouvir sobre isso, mas depois do intervalo, a gente vai fazer uma breve pausa agora. E eu fiquei curiosíssimo para saber como que na pandemia a Ana lidou com confinamento, com 3 filhos em casa e controlando o uso das telas. A gente volta já, não sai daí.
Estamos de volta com o Toque de Vida Debate de hoje, falando sobre maternidade. E quem está compartilhando a experiência de vida e de maternidade com a gente é a Ana Miller Rias, mãe de 3, que estava falando no final do primeiro bloco, Ana, sobre como você fez a gestão dos filhos com as telas, com a internet, na pandemia, no confinamento. Conta pra gente como é que foi isso. Então, foi justamente a pandemia, lógico, né, que ela não foi uma fase fácil, né, para ninguém, para criança, tudo, eles que são de interagir muito, ser abdicados, ser proibidos, no caso, de interagir, né, para nós foi muito, a gente viu algo positivo, de ter mais de um filho, porque eles interagiram demais entre eles. Inclusive o mais velho descia, sentava no chão, descia da cama, eu quero dizer, sentava no chão com os irmãos pequenos e jogava Uno. Então, eles tiveram que interagir muito entre eles. E para nós foi muito bom nesse ponto de ter mais de um filho. Por isso que eu digo, tem as vantagens de ter mais de um filho, porque eles interagem muito entre eles. E para nós, na pandemia, foi o que nos deu aquele suspiro, sabe? Porque eles interagiam entre eles. Era jogo o dia inteiro. Eles abriam um livro grande de colorir, cada um coloria uma página. Então, entre eles interagiram demais e fez que a pandemia fosse mais leve para nós e para eles, porque eles demandavam, lógico, mas não como, né, como eles tinham eles mesmos para brincar como criança, porque criança sente falta de criança. Então, como eles tinham eles mesmos para brincar, né, um ajudar o outro, isso para nós foi muito bom mesmo. Que belo testemunho e que importante saber isso, porque a partir das notícias na pandemia e pós-pandemia também que surgiram, a gente observou que muitas crianças adoeceram na pandemia, né? Adultos também, né? Mas as crianças especialmente pela falta da companhia. E esse tema, inclusive, foi combustível, né, para até pesquisas de mestrado e doutorado, onde as pessoas foram atrás de entender esse fenômeno que aconteceu do confinamento e o quanto isso contribuiu também para aumentar o uso de telas e alguns problemas relacionados a eles também, como, por exemplo, a ansiedade, a fobia social e outras coisas que surgiram também. Então, esse seu testemunho é muito bom e obrigado por estar compartilhando isso com a gente. Você antes comentou também que os seus filhos têm vida ativa na igreja e isso é maravilhoso, né? Eu queria perguntar para você que motivação ou quais motivações a mãe cristã tem que a diferencia das mães que não são cristãs na sua avaliação? O principal deles, né, é saber o amor, né? Esse amor de graça que a gente recebeu, a gente poder compartilhar com os nossos filhos, né, esse amor, eles sentirem esse amor também, sem medida, né, de Jesus para conosco. Então, para mim, isso já é todo o diferencial, né, que eles tenham esse amor, né, que eles sintam esse amor, se sintam amados por Jesus e que possam compartilhar, né, esse Jesus com outras pessoas. Então, para mim, esse é o maior diferencial de ser, eu não digo nem uma mãe cristã, mas uma família cristã. De poder, né, mostrar, fazer missão dentro de casa, né, de fazer missão interna, no caso, da família, de fazer teus filhos né, conhecerem esse amor verdadeiro e que eles, e é tão gostoso também quando tu vê eles querendo que as pessoas conheçam desse amor também, falando para colega, convidando os colegas para ir para a igreja, o que tu vai fazer sábado? Vamos comigo para o culto? Então, isso para mim é muito gratificante, que é o diferencial de uma família cristã. Que bacana. E ainda, se eu posso acrescentar algo, não sei se você vai na mesma direção, né? Mas eu penso que também a motivação da convivência eterna com os filhos. Porque talvez antes de receber os filhos, né, na maternidade, a gente não convivia com eles, seja gerado ou seja adotado. A gente não convivia com os filhos. Mas a partir do momento que os filhos entram na nossa vida e a gente tem a perspectiva cristã da promessa da vida eterna, é para sempre, né? E o para sempre não é até o dia do túmulo.
é para sempre mesmo, né? É eterno. É eterno. É lá e é sentadinho do lado de Jesus, como a gente sempre fala, né? Você tem filhos adolescentes e me confidenciou que tem um filho que já está até namorando. Como é que você tem lidado com as questões da adolescência na sua família? Sabe que antes de ser mãe, eu tinha muito medo, né? Até as pessoas colocavam certos medos, que quando a gente recebeu as crianças, o mais velho tinha 11 anos. Todo mundo disse, vocês são loucos de adotar um rapaz de 11 anos, já está com a personalidade formada e tudo mais. Mas ali foi que eu me descobri que é a minha facilidade de linguagem. Então, eu interajo muito bem com essa idade. Lógico que tem desafios, né? Eu sempre brinco, né, que dos pontos negativos da maternidade é tu se ver na outra pessoa, né? Que a minha filha, ela não nasceu de mim, mas ela é igualzinha a mim. Teimosa, brigona, braba, mas são coisas que a gente tem que enfrentar. E que, lógico que tem os desafios, né? A adolescência, a gente sabe que são hormônios, tu está desenvolvendo ali como a tua personalidade está afinando, tu está lapidando a tua personalidade, rompantes de sentimentos, mas é muito gostoso, porque eles já estão numa fase que tu conversa e tudo é na base do diálogo. Então, para mim, é desafiador, com certeza, mas para mim ainda é mais fácil a adolescência do que quando eles são infantis, que são pequenos, abaixo dos 4 anos de idade para mim. Então, é desafiador, com certeza tem inúmeros desafios, né, que tu tem justamente permite, o que tu não permite, como até onde eu cedo, até onde eu não vou. Tem muitos desafios, mas é uma fase maravilhosa, é muito gostoso, é muito prazeroso ser mãe de jovem, de adolescente. Eu tenho certeza que esse programa de hoje vai ser luz na vida de muitas pessoas, porque ouvir você falar com tamanho entusiasmo da maternidade é algo muito bonito. E aí eu quero te perguntar, desejos como mãe e desejo para outras mães nesse Dia das Mães? Desejo para as mães, né, muita paciência, né, porque mãe tem que estar, se é uma oração que eu faço diário desde um mês antes de receber as crianças, Deus me dê sabedoria e paciência. É a única coisa que eu pedia para Deus. Porque tu tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura. Então, os meus desejos são: aproveitem os filhos de vocês, eles crescem rápido demais. Quando tu vê, eles já estão aí namorando, quase perde o filho para uma nora. Tô brincando. Mas aproveitem bastante, não percam tempo, sentem no chão, brinquem com as crianças, insistam no que vocês acreditam de valores e princípios para as crianças, porque isso vai ser muito importante para eles ali na frente, que vocês vão sentir muito orgulho dos filhos de vocês. Então, meus desejos são de aproveitar bastante os filhos de vocês mesmo. Você tem 2 meninos e uma menina, né? Isso. Nessa relação aí com meninos e com meninas, o que você destacaria como diferenças especialmente? Menino é muito prático, né? Menino, até na forma de se vestir. Menino, um short e uma camiseta tá ótimo. Aí já começa a diferença. Menina não, menina tem saia, tem short, tem blusa, tem vestido, tem calça. Então, menina é muito mais detalhista, tu precisa de muito mais coisas para agradar muitas vezes uma menina. Ela, por natureza, é mais detalhista, ela é mais delicada. E o menino é muito mais faca na bota. Então, são mundos diferentes, mas 2 mundos que no final das contas dá uma liga boa, assim, ter meninos e meninas em casa. Qual demanda mais, o menino ou a menina? No meu caso, a menina, porque como eu falei antes, ela é muito parecida comigo, né? Então, quando tu tem personalidade parecida, dá um choquezinho. Mas não é, né, porque ela é menina, mas não, é por causa da personalidade, que é muito parecida, daí dá uns embatezinhos. Tem alguma mãe da Bíblia ou alguma história bíblica sobre maternidade que lhe inspira?
É um clichêzão, né? Mas é Maria, porque imagina, né? Gerou o Salvador do mundo, viu o filho sofrer tudo que sofreu, aceitou, né? Então, isso me dá me aquece o coração, assim, porque a gente cria os filhos para o mundo, né? A gente sabe que filho logo, logo vai estar dando os próximos passos, vai estar independente. Então, de tentar se inspirar em Maria, de como ela conduziu toda a situação, como ela conduziu a maternidade dela, sabendo, né, quem era o filho dela. E eu não sei nem dizer, porque eu fico emocionada, assim. Maria é a mãe de Jesus, né? E é muito interessante porque, assim como você falou, Maria literalmente criou o filho dela para o mundo, para morrer pelo mundo. Mas isso também traz uma mensagem que, claro, que é espiritual, que é da salvação, que é do amor de Deus, do perdão, para todas as mães, porque talvez o que as mães carregam muitas vezes é culpa. Né? Com certeza. Você poderia compartilhar algo sobre isso, com certeza, né? Porque as mães, elas fazem de tudo para nós, né? Para os filhos, para que a gente esteja bem, para que a gente tenha o melhor caminho, para que a gente esteja bem alimentado e tal. Mas me parece que as mães sempre têm um sentimento de que elas poderiam ter feito mais, poderiam ter feito melhor. É assim para você também? Com certeza, né? E ainda mais de 3, né? Porque parece que a responsabilidade é triplicada, né? É muita terapia, é muita ajuda, porque aí já excede o que eu posso tentar, né, amadurecer. Então, muita terapia para dizer, não, Ana, tu não consegue, tu não tem coisas que tu não tem como gerir, tem coisas que tu não tem como controlar. Então, como é o ditado, né, nasce uma mãe, nasce culpa, é inerente à maternidade. Mas eu acho que quanto mais tu se culpa, pior é também. Lógico que tu tem que sempre pesar, né, as tuas atitudes, as tuas falas e tudo mais. Mas tu não pode viver se culpando, porque senão tu não anda. Tu vive eternamente presa à culpa. E o Filho de Deus veio exatamente para nos ajudar a lidar com a culpa, né? Coloquem sobre mim suas culpas e eu vos aliviarei. Essa Exatamente. é a mensagem de Cristo e nesse dia especial, né, também a mensagem dirigida a todas as mães. O Toque de Vida de hoje está ficando por aqui, mas eu quero ainda, Ana, pedir, se você puder, deixar uma mensagem, especialmente para todas as mães, mas especialmente para aquelas mães que não puderam engravidar, mas que desejam, aquelas mulheres, né, que não puderam engravidar, mas que desejam se tornar mães. O que você poderia deixar de mensagem para essas mulheres? Coloque em oração, né, para que esse desejo, quem sabe, de adoção, né, para que Deus possa estar ajudando vocês nesse caminho. É um caminho lindo, maravilhoso, né? Vocês... É um amor que não tem como explicar, porque é lindo. Então, o meu conselho é orem muito, coloquem isso né, para que Deus coloque no coração de vocês a adoção, porque não gerar um filho não vai te fazer menos mulher. Não, pelo contrário. Então, é uma maternidade completamente diferente, é igual, mas é diferente, porque tu aprende a amar do nada, e tu esquece o passado que a criança teve antes, esquece, é a de hoje em diante. Então, ore muito para que Deus coloque esse desejo no seu coração, porque com certeza vai te fazer muito feliz. E vale a pena? Vale a pena, com certeza, vale muito a pena. Muito bem, Ana, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O meu desejo para você e para todas as mães que nos assistem é que Deus continue inspirando, dando sabedoria, dando tranquilidade, dando paciência, né? Mas especialmente enchendo o teu coração e o coração de todas que nos assistem com muita fé, com muito amor, e que abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe a maternidade de cada uma de vocês, porque certamente não foi à toa que Deus escolheu uma mulher para trazer a sua salvação ao mundo.
E eu brinco com os meus amigos que se dependesse dos homens, o mundo tinha acabado, porque as mulheres são muito mais corajosas, muito mais resistentes à dor, né, por exemplo, e também, me parece que em muitos casos, resilientes, muito mais do que nós homens. Então, um beijo para ti, para toda a tua família, de coração. Obrigada. De coração, muito obrigado pela participação aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Um abraço para todos vocês. Feliz Dia das Mães. Aproveitem bastante com os filhos de vocês. Feliz Dia das Mães também. E o Toque de Vida Debate de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece demais a companhia de cada um, de cada uma que esteve conosco. Se quiser entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem pelas redes sociais, nos seguindo no @ubrapastoral. Um grande abraço, desejo que Deus abençoe sua família, o seu dia, que seja um dia especial, um dia abençoado, e até o próximo Toque de Vida Debate. Tchau, tchau!